Bom dia, meus amados e preciosos ouvintes, irmãos em Cristo, na graça e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tenhamos todos uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Nós queremos, nesta programação, chamar a atenção dos nossos irmãos para um assunto que nós vamos comentar nesta programação. E eu acredito que todo crente eleito no Senhor gosta de falar, gosta de ouvir falar sobre o que nós vamos falar nesta programação. Nós vamos falar sobre os 7 selos. Os 7 selos. O que é um selo? Um selo é uma garantia. O selo é o que garante o produto. O selo é o que protege a marca do produto. Todo produto no seu mercado ele tem que ter o seu selo de garantia. Então nós vamos falar dos 7 selos no sentido espiritual. A palavra de Deus nos diz assim. Agora vamos voltar em Êxodo capítulo 10, versículo 21 ao 23, o profeta dizendo: observe aqui quando quando naturalmente Israel estava saindo de onde? Do Egito. Seria tirado. Êxodo quer dizer saída. Êxodo capítulo 10, versículo do 21 ao 23. Eu fico tão agitado que grito quando eu anoto estas observações. Aqui às vezes eu misturo correto. Êxodo 10, 21, 23, tudo bem. Aqui vamos nos. Êxodo 10, 21, 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Vê? Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Ninguém se levantou do seu lugar. Ninguém andava, porque era trevas, era escuridão. Mas todos os filhos de Israel tinham luz. O Egito estava em trevas, em densa escuridão, mas Israel tinha luz. Por que Israel tinha luz? Porque ele tinha a coluna de fogo, que era o anjo do pacto, que clareava as veredas para Israel. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias
mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Agora, meus amados e preciosos ouvintes, todos nós sabemos que entre um selo e o outro sempre há um acontecimento. Nós tivemos o primeiro selo e tivemos um animal representando o primeiro selo. E este animal era o boi. E ele selou todos os eventos acontecidos durante o primeiro selo. Ao término do primeiro selo, ele selou o primeiro selo com sangue, que era a era do boi, do sacrifício. Foi quando os filhos de Deus pagavam a sua liberdade com sangue. Era quando a igreja era sacrificada, morta, assassinada. As mulheres eram jogadas grávidas nas arenas e os espectadores ficavam nas arquibancadas vendo, assistindo aquelas mulheres sendo jogadas na arena para ser devorada por leões famintos, pisoteada por bois selvagens. Os seus fetos eram arrancados por espada dos seus corpos e jogada para os porcos selvagens. Eles faziam apostas. Os cambistas faziam apostas para ver quem acertava o sexo do bebê que estava no ventre daquela mãe. E milhões de cristãos foram lançados na arena e mortos. Tudo a pedido de uma predominação religiosa que existia na terra. Eles eram chamados de hereges. Hoje, quando eu vejo pregadores em cima dos púlpitos, criticando, falando que nós estamos vivendo em um tempo terrível, eu olho com outro olhar. Nós estamos vivendo o melhor tempo que os filhos de Deus já viveram na terra. Temos liberdade de andarmos de cabeça erguida, temos liberdade de trabalhar, temos liberdade de alugar salões, construir uma igreja, reunir, cantar, gritar, louvar, pregar aquilo que nós cremos como doutrinas, sem sermos impedidos. Ninguém nos impede. O que naquele tempo
nossos irmãos não tinham esta liberdade. Não tinha. Quando os cristãos queriam reunir-se para adorar a Deus, eles não usavam um alto-falante, um microfone, uma caixa de som. Hoje, se não tiver um bom microfone, se não tiver uma boa caixa de som, o pregador não quer pregar. Ele não quer esforçar as suas cordas vocais. E ele quer gritar para que o mundo inteiro ouça a sua voz. Naquele tempo, não. Eles iam para as catatumbas de Roma. E eles iam adorar a Deus nos cemitérios. Porque os pagãos, aqueles que os perseguiam, tinham medo. Medo de assombração, medo de almas perdidas, medo que os mortos levantassem da sepultura e saíssem correndo atrás deles. Então lá eles não iam. E então ali naquelas catatumbas, eles podiam reunir-se, orar e adorar a Deus. Tudo isso no primeiro selo. Aí eles alcançaram a tão famosa liberdade de religião. Já no segundo selo. Que foi a era do leão. A manifestação da palavra. E a igreja cresceu. E eles já não mais seriam tão perseguidos e atacados. Porque agora não era a era do animal inofensível. Era a era do leão. E o profeta disse: eu tive na África, eu tive nas aldeias, e a gente observava à noite todos os seres fazendo seus pentecostes. O sapo, o grilo, a coruja noturna, o curião, os macacos gritando na selva, aquele alvoroço. Mas de repente se ouvia o rugir do leão. E quando o leão rugia, brandava, todos os seres se calavam. Parecia que até as gotas de orvalho que caía das folhas se silenciavam, porque o leão rugiu. Aí nós mudamos para o terceiro selo. A era do homem. E o homem juntou a perseverança do boi, reuniu com o poder do leão, e ajuntou-se com a sabedoria do homem, e produziu grandes líderes, sábios, inteligentes nas escrituras, doutores em divindade, ciência, até mesmo a ciência religiosa, porque estava vivendo na era do homem. A era profética. Porque quando
Os ímpios crescem, os eleitos também crescem. Os ímpios crescem em poder aquisitivo, riqueza, fama, dinheiro, números. Mas os eleitos não, eles não crescem em poder aquisitivo, fama, beleza, dinheiro, números. Mas eles crescem em graça, graça e poder. Muita gente está se perdendo hoje, porque eles acham que Deus só está no meio da maioria. E eles então vendem as suas primogenituras porque eles querem coisa bonita, linda. Você entra nestas denominações, nessas igrejas, elas não têm 1% da palavra, da revelação da palavra. Mas eles têm lindos corais, lindas bandas de música, cantam lindos. Aí o profeta vem dizer, eles cantam como o anjo e mente como o diabo. Você vai ouvir as suas bandas, seus corais de música apresentar, parece um coral de anjos. Mas por trás daquela capa de apresentação, tem todo tipo de espíritos que você imaginar. Porque é a era do homem. É a era que o homem quer fazer a apresentação. Mas se você observar, quando Deus liberta Israel do Egito, eles não tinham tanto dessas belezas. Mas com o tempo eles foram adquirindo. E conforme eles iam adquirindo, eles foram se afastando de Deus. Quanto mais você se aproxima da beleza natural, criada pelo homem, mais você se afasta de Deus. Basta você olhar para o Calvário, a crucificação de Jesus. Que beleza tinha na crucificação de Jesus. 3 homens pendurados no madeiro, sendo açoitados, sangue escorrendo pelo corpo. Que beleza tinha naquilo. A Isaías veio e disse, ele era indigno, rejeitado, não tinha nele formosura alguma que pudesse desejar, era o mais indigno entre os homens, ele não tinha formosura. Aí você vai para o nascimento dele, quando ele nasceu. As catedrais em Belém, as mesquitas, os templos, estavam todos barrotados, cheios, corais, porque era a noite natalina. Todo mundo com
com seus eventos, alegrando-se, cantando, hosana nas alturas, e toda aquela badalação, religiosos reunindo de todas as partes do mundo em Jerusalém. E ele desviou de todos aqueles sistemas, de todas aquelas religiões, de todas aquelas igrejas. Ele desviou de todas elas. E foi nascer em uma manjedoura. Que beleza tinha uma manjedoura. Bezerros, cabritos, ovelhas, bodes. Aquele mau cheiro de esterco de animais. Onde aquelas mulheres não queriam pisar com seus sapatos de salto alto para não sujar as suas unhas, para não estragar o esmalte das suas unhas, para que a sua roupa não saísse dali com mau cheiro de estrume, de gado, poeira. Estavam todos nos grandes altares, nas grandes festas. Ouvindo seus corais, as suas músicas, suas bandas. Mal sabia eles que aquele a quem eles estavam festejando, aguardando a sua vinda, já estava na terra, lá na manjedoura. Aí passamos para o quarto selo. No quarto selo, ela já passou pelo primeiro, segundo, terceiro. Esses 3 primeiros selos foram a preparação dela. Primeiro selo, segundo selo e terceiro selo. Ao final do terceiro selo, para o início do quarto selo, ela estava pronta para o casamento. É aonde ele desce, toma ela e ela sobe. Então ela é raptada, arrebatada no quarto selo. Que maravilha! E então ele visita as almas que estavam debaixo do altar. Depois do arrebatamento, no quinto selo, ele visita as almas que estão debaixo do altar. E eles reclamam para ele: mas senhor, o arrebatamento já aconteceu, aqueles uns já foram embora. E nós vamos ficar, até quando nós vamos ficar presos aqui? Debaixo desse altar. Quando que o Senhor vai vir vingar o nosso sangue? Porque eles tinham sido mortos durante os 3 selos passados. Irmão Brando, isso aqui, aquelas almas debaixo do altar foram os judeus que foram mortos durante a perseguição. Por isso ele estava clamando: até quando o Senhor vingará o nosso sangue? Não tem um povo na terra que gosta mais de derramamento de sangue do que os judeus. Gosta de guerra, briga. Eles amam, eles adoram ver sangue derramado.
Por isso ele estava pedindo vingança. Olho por olho, dente por dente. Assim como eles nos mataram, nós vamos vingar eles também. Mas até quando? Ele disse: acautelai-vos. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho que Moisés e Elias vêm vindo aí. E eles vão vingar o sangue de vocês. Não podia ser. O mensageiro do arrebatamento. Não podia ser. Porque os judeus pedem vingança. O gentil pede misericórdia. Olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Então ele estava pedindo vingança. Mas o eleito não pede vingança. O eleito pede por misericórdia. Amai a vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Mas isso aí o judeu não quer fazer. Então no quarto selo ela é tirada de cena, ela sobe. No quinto selo está as almas debaixo do altar pedindo vingança. Judeus. No sexto selo, o pedido deles são atendidos. Apocalipse 11:3. Levanta 2 homens, Israel, Moisés e Elias. Elias cerra o céu para não chover, seca os mares, os rios, fome em toda a terra. E Moisés derrama as pragas, aquelas mesmas pragas que ele derramou lá no Egito: pulga, rã, aranha, sapo. Ele vai converter a água em sangue novamente. Eles vão apavorar a terra. Mas antes disso, no quarto selo, a noiva subiu. No quinto selo, as almas estão pedindo vingança, debaixo do altar pedindo vingança. No sexto selo, a tribulação. Mombrana disse: a tribulação se dará no sexto selo. Encaixa perfeitamente a noiva subindo no quarto selo, as almas debaixo do altar pedindo vingança no quinto selo, Moisés e Elias retornando à terra no sexto selo e destruindo todos aqueles ímpios que não creram. É tempo de... Agora sim, agora chegou o tempo da vingança. Então tudo acaba no sexto selo. Tudo acaba no sexto selo. Lá na tribulação, na primeira tribulação, nos dias de Noé, Noé não representa a noiva. Muito bonita a história de Noé, muito lindo o quadro de Noé.
Mas Noé não representa a noiva. Não se ouve muita história em relação à noiva antes do dilúvio de Noé, que era a tribulação. A noiva representada é Enoque. A única coisa que nós sabemos é que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Não tem um grande espetáculo em torno de Enoque. Não. Só esse suspense. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Esse foi o arrebatamento. Pós o arrebatamento veio o dilúvio, tribulação. Então Noé não tem nada a ver conosco. Por isso houve morte. 100% da população morreu. Noé representa os 144 mil que se levantarão por Deus após a subida da noiva. Que quadro, que coisa linda. Aí vem o sétimo selo. Não tem redenção no sétimo selo. A redenção foi no primeiro, segundo e terceiro selo. No quarto selo, aqueles que foram redimidos subiram. No quinto selo não tem redenção. É só clamor, desespero, pedido de vingança. No quinto selo. É da onde os católicos tiram a ideia do quinto dos infernos. No sexto selo é a tribulação, a destruição da terra, a purificação da terra, a santificação da terra. Mas nada disso existe no sétimo selo. A noiva não trabalha no sétimo selo. Cristo não trabalha no sétimo selo. Sétimo selo é descanso, é paz, é gozo. A semana começa no primeiro dia. São 6 dias de trabalho. Não 7, 6. Não 8, 6. Domingo e segunda. Os primeiros 2 dias de trabalho. Os primeiros 2000 anos. Terça e quarta. O segundo dia de trabalho. O segundo milênio. 4.000 anos. Quinta e sexta. O sexto dia. O terceiro milênio. Dois dias de Adão a Noé, mais 2 dias de Noé a Jesus são 4 dias, mais 2 dias de Jesus até o nosso tempo, 6 dias. E lá ele trabalhou 6 dias. No 7º dia, ao final do 6º dia, ele refugiou, ele se escondeu, ele repousou. No 7º dia, que era o sábado, ele descansou. É descanso. Não tinha trabalho, ele não criou nada no 7º dia. Você não encontra obras nenhuma feita no 7º dia.
porque ele estava repousando, ele estava em descanso. Ele trabalhou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto selo e sexto selo. No sétimo selo ele está em repouso. Por isso houve silêncio no céu. Não se ouve mais batida de machado, de martelo, de serrote, trator, vaqueiro correndo atrás do gado. É silêncio. Você chega cansado do seu trabalho. Se você é um verdadeiro cavalheiro, um verdadeiro homem, que se preocupa em sair do trabalho, em vez de ir para os bares, tomar cerveja, divertir, jogar sinuca com os amigos, não, você vai direto para casa. Repousar, descansar, ver a sua família. Aí você chega em casa, você toma aquele banho porque você está cansado do trabalho. As crianças estão lá no quintal jogando bola, correndo para lá para cá, e brincando, e gritando, e televisão ligada, aquela coisa toda, rádio ligada. Aí você chega para sua esposa e fala: querida, eu estou tão cansado hoje, eu vou deitar, vou descansar um pouco. A mulher sabe o que ela faz. Ela coloca todas as crianças para dentro e fala: ó, vocês não fazem barulho. Desliga o rádio, a televisão, para com essa correria do quintal, para com esse cachorro latindo, porque o seu pai vai descansar agora. Descanso, repouso. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, não adianta pregadores ficar tentando criar quadros mirabolantes, bonitos, enfeitar de tantos enfeites para pregar o sétimo selo. Os amigos do irmão Branda, os teólogos que acompanhavam o irmão Branda, eram todos homens sábios, inteligentes, homens de negócio do evangelho completo, os maiores cientistas do evangelho, os maiores diplomatas, doutores em divindade que existia na América, estavam aos pés do irmão Branda para aprender de um homem de quarta série. Então a expectativa foi muito grande quando ele revelou o primeiro selo, quando ele revelou o segundo, quando ele revelou o terceiro, quando ele revelou o quarto, quando ele revelou o quinto, quando ele revelou o sexto. Mas quando chegou na revelação do sétimo, aí veio o suspense. Ele agitado, ele apreensivo, sem saber o que era o sétimo selo. E o anjo não veio, não trouxe uma grande mensagem, um grande estudo científico para ele, teológico, para ele pregar no sétimo selo. Ele chegou lá, nada aconteceu. Não teve barulho, não teve mistério, não teve nada. Porque ele já havia pregado todos os selos. E o sétimo selo não é pregação. Sétimo selo é repouso, é descanso. E veja bem, na cronologia da contagem, de Adão a Jesus, 6 dias. 6 dias. Sexta-feira, que foi que ele foi crucificado. Às 3 horas da tarde. De uma sexta-feira. Como tudo se enquadra perfeitamente. Tudo se enquadrando.
Na mensagem, o sexto selo, no parágrafo 353, o Mombrano diz assim: esta sexta praga a deixa ir. Irmãos, os terremotos acontecerão. E as estrelas cairão. Tudo isso no sexto selo. Os terremotos e as estrelas caindo no sexto selo. Estrela fala de mensageiros. Os vulcões irromperão. E a terra se renovará. Tudo isso está acontecendo porque era a renovação da terra. A terra será sacudida, balançada, estremecida. Ela virá um descombro só. Na tribulação, no grito, na mensagem desses dois profetas de Apocalipse 11:3. Surgirão novas lavas do centro da terra, lavas de fogo. E ela se desintegrará ao redor, e ao redor, e ao redor, aos quatro cantos, enquanto ela girar no além. Enquanto ela estiver girando, porque ela gira, as lavas de fogo estão levantando e queimando. Purificando ela. Antigamente, hoje não se faz mais isso. Hoje estamos num tempo moderno. Não se faz mais. Mas antigamente, lá para os meus 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 anos, nós íamos para as fazendas, para as matas, roçava, tinha aquele grupo, aquela equipe que vinha roçando os arbustos, cipó, os matos mais inofensivos, ia deixando limpo por baixo. Aí ficava só as árvores. Atrás de nós víamos uma outra equipe, que era os que derrubavam as árvores. Você não derrubaria uma árvore com uma foice. Tinha que se usar o machado. E às vezes tinha árvore que você colocava 8, 12 homens, cada um com um machado, ao redor daquela árvore, para derrubá-la, sem nenhum atrapalhar o outro. Aí derrubava aquelas matas, esperava o tempo que tudo aquilo secasse para virar combustível. Aí os homens iam lá, depois de seco, tacava fogo, queimava. Aí depois que queimava, só ficava os tições, que eram aquelas madeiras, queimando, noites e noites. Aí vinha a chuva,
moiava a terra, apagava aqueles tições que estavam queimando. Aí os lavradores saíam para plantar, semear. Tudo isto feito manual, à mão. Às vezes uma fazenda de 200, 300, 500 alqueiros, tinha lá 80, 100 casas, com 80 famílias, para cuidar daquela fazenda. Hoje, uma menina aí de 18, 19, 20 anos, com um computador e uma máquina, ela sozinha faz o serviço que 500, 200, 300, 400, 500 homens demoravam um mês para poder fazer na fazenda naquele tempo. Uma menina só hoje, numa máquina, com um computador, mexendo nos botõezinhos lá, ela consegue fazer. Ela derruba o mato, ela cai, ela limpa a terra, ela planta, ela rega, ela pulveriza e ela colhe e ela leva para o armazém, sozinha. O homem destruindo o homem. Tudo isso no sexto selo. Aí aumenta a fome. Porque aquelas famílias que dependiam da terra, do machado, da enxada, da foice, para sobreviver, para tirar o seu sustento, para plantar, colher e comer, foram desarmados. Os fazendeiros não precisavam mais deles, com a chegada das máquinas, não precisava mais deles nas fazendas. Expulsaram para a cidade, para as grandes metrópoles. Aí se deu no que temos hoje. Quantos milhões de favelados, de favelas temos hoje nas grandes metrópoles? É porque eles vieram das fazendas sem dinheiro, sem recursos, chegou nas grandes metrópoles, não tem dinheiro para comprar um terreno, construir uma casa, aí constrói barracos. Esta é a forma que eles conseguiram para dominar sobre os pequenos. Eram os mesmos fazendeiros lá de 80, 90, 100 anos atrás, que estão dominando e governando até hoje. Estão no Senado, estão nas câmaras dos deputados, nas prefeituras. São eles. Não é aqueles puxador de lenha lá, de serrote, que usava a foice, enxada, o machado lá para preparar a terra e plantar, que veio para a cidade e se tornaram deputado, senador, e governador e prefeito. Não. São os filhos dos filhos dos filhos daqueles que eram os fazendeiros lá. Porque a forma de dominar o cão é deixar ele passar fome. O cão pode ser bravo quanto for, mas você deixa ele lá 2, 3 dias sem comer, ele torna um gatinho. Qualquer criança pode ir lá e dar comida para ele, porque ele está com fome. Eu tive uma experiência quando eu tinha meus 30 e poucos anos. Eu fui ser gerente num canil muito grande, um dos maiores canil do estado de São Paulo. Só de uma empresa que tinha, uma empresa muito grande, não vou citar o nome dela para não fazer propaganda. Só dela nós cuidávamos de 17 cães, treinados, adestrados. Era muitos cães. Mas ninguém podia entrar nos canis para cuidar daqueles cães, daqueles animais.
Somente o dono do canil. Mais ninguém. Nem a esposa, nem os filhos, nem os filhos, ninguém. Nem eu que era o gerente, ninguém podia. Era uma selva selvagem. Se você entrasse, você morria, não tinha como. Mas só ele entrava. Mas um belo dia, a sua filha ficou doente. Foram desenganados pelos médicos da nossa cidade e foram para São Paulo. E ele só tinha 2 filhas. E ele então foi com a sua esposa para São Paulo para ficar com a filha durante ela fazia a cirurgia, os tratamentos. E ele ficou uns 20 dias em São Paulo, na capital. Ele não podia voltar e deixar a filha. E naquele tempo nós não tínhamos o WhatsApp, o celular para mandar mensagem, para conversar. Não. E a preocupação dele estava sobre os animais. Aqueles cães que só ele podia tratar, mais ninguém. Aí observando aquela cena, aqueles cachorros chorando, gritando, porque a fome dá desespero. Quando você está com fome, você faz qualquer coisa. Assim são os animais também. Aí eu tive aquele sentimento no coração de fazer comida e tratar daqueles cachorros. Eu via ele fazer, eu sabia como que ele fazia, eu fui e fiz. Aquelas tachão de comida. Aí coloquei para o primeiro. Ele só se preocupou em comer, ele nem sequer olhou para mim, ele queria comer. Aí coloquei para o segundo, aí fui distribuindo cela por cela, até tratei de todo mundo, mais de 30 cães. Foi o primeiro dia. Coloquei água. A fome obrigou eles a me aceitarem. Aí quando a filha dele veio morrer, não teve, morreu. Aí chegou no canil chorando, desesperado. Na cabeça dele os cães tinham morrido tudo de fome. Quando ele chegou, ele viu os cães tudo bem tratado, alimentado. Ele chorou. E ele perguntou para mim: quem tratou dos cães? Falei, eu. Ele falou, não, eu não acredito. Falei, sim, tratei. Ué. Mas como que você fez? Eu não sei, entrei lá e tratei. Falei para ele, a fome fez com que eles me aceitassem. Por que a humanidade está sempre trocando de governador? Porque todo ser humano tem necessidade. E os espertalhões sempre aparecem com a promessa de suprir a necessidade daquela pessoa. Ele falou, o projeto desse aqui é mais bonito, o projeto desse aqui é melhor. Vamos apoiar, vamos governar. Mombrana disse assim, que quando os americanos, que hoje são americanos, antes eram ingleses, deixaram a Inglaterra, emigraram para os Estados Unidos. Foi a mesma coisa de Israel deixando a sua terra e migrando para o Egito. Estados Unidos representa o Egito. Os americanos representam aquele Israel que foram morar no Egito, trabalhar no Egito. Eles chegaram na América. A América era dos índios. Era território, solo
habitat dos índios. E o homem branco não podia se competir com os índios, não era páreo para os índios. Porque para enfrentar os índios eles tinham que se invadir as matas, e ninguém tinha tanta destreza, tanta capacidade nas matas do que os índios. E os homens brancos não podiam lutar, guerrear, combater os índios nas matas fechadas. Aí houve a astúcia de Caim. Alguém teve uma ideia. De carregarem aviões com bombas, com fuzis, e começar a bombardear e fuzilar os animais que era a reserva de alimentação dos índios, os búfalos e todo tipo de animal que eles usavam para alimentar as suas famílias e seus filhos. E aqueles homens selvagens destruindo os animais, a criação. Para tirar aquilo que era o sustento dos índios, dos nativos. E foram derrubando e tacando fogo. E a única coisa para fazer os índios recuar seria fogo. Os aviões atirando bomba, fuzis, e o fogo queimando a terra por baixo. Fogo por cima e fogo por baixo. Como se não bastassem começar a envenenar as águas, bem para que eles morressem. E eles foram refugiando, e eles foram atropelando, matando os animais. Até que chegou num determinado ponto que os índios não tinham mais o que fazer. Aí eles começaram a se emigrar para as metrópoles, para não morrer de fome. Aí quando eles chegavam nas metrópoles, o que eles faziam? Não entendia nada de cidade, construção de casa, essas coisas. Eles não entendiam nada disso. Mas eles eram acostumados a comer qualquer coisa e morar em qualquer lugar. Aqui foi um prato cheio para os americanos. O mundo terminará da mesma forma. Uma grande fome assolará a terra. Aí cumpre as escrituras que diz que não vai poder comprar nem vender aquele que não tiver a marca da besta, aquele que não tiver a moeda da besta. Eu lhes digo que numa manhã, quando Jesus e sua noiva voltarem à terra, haverá um paraíso de Deus ali. Este paraíso de Deus não é que ele vai ser construído, ele já está na terra. Só que ele está submerso às águas. Mas ele já está na terra.
Ó, que coisa! Aqueles velhos guerreiros da batalha andarão por ali, com seus amigos, antes queridos. Os hinos encheram os ares com as harpas angelicais. Bem está servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Sai desse sofrimento, sai dessa luta, vem descansar, que tem sido preparado para ti lá atrás, antes que Eva começasse a enrolar este novelo de pecado. Amém. Ó, sim. Este paraíso foi preparado antes que Eva se enrolasse no pecado. Este paraíso será restaurado. O pecado afastou o casal do paraíso, mas o paraíso não foi destruído. Ele está lá. Um dia ele voltará a ser habitado novamente. E quando ele voltar a ser habitado novamente, irmão Branham diz, nós vamos ver os nossos velhos pais, Adão e Eva, ali. Ali nós tornaremos uma nova família ali. O sexto selo fará algo, sim. Sim, Senhor. Na verdade, o mundo inteiro está gemendo e com dores de parto para a era do milênio. A terra está gemendo, tudo está gemendo. Porque ela sofrerá uma transformação, uma mudança para a estabilização do milênio. Olha o sofrimento de uma mulher quando ela fica gestante. Tudo muda na sua vida. Tudo é transformado na sua vida. Porque virá uma vida nova. E ela tem que preparar para quando esta vida chegar, ter o seu habitat perfeito. Isto é o que está acontecendo com a terra. Ela está grávida. E ela vai dar à luz o Filho de Deus. Então ela está sofrendo as suas dores de parto, seus enjoos, seus desejos desenfreados, porque está vindo uma vida nova. Agora está tão encharcada de imundície, como eu preguei aqui há não muito tempo atrás. Eu creio, preguei no tabernáculo, o mundo caindo aos pedaços. O mundo caindo aos pedaços. É exatamente isso. Veja o que está caindo aos pedaços. Veja só o que está caindo aos pedaços no mundo. Veja, tudo nele está caindo. Com certeza está. Ele tem que cair.
aos pedaços. Sim, Senhor. Aquela moça bonita, formosa, sem ruga, sem mancha, olhos, cabelo, corpo, tudo perfeitinho. Começa a se destabilizar, se decair como ela tem a primeira gravidez. Ali ela começa a morrer. Cada dia que passa na sua vida, ela vai morrendo aos poucos. Ela não morre só quando ela chega aos 70, 80, 90 anos. Não. É gradualmente, ela vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Porque vidas virão atrás. Veja a sua carcaça. Deixe-me lhes mostrar a razão pela qual o mundo tem que estar assim. A carcaça deste mundo, o ferro e o cobre, e os materiais desta terra têm sido extraídos de suas estruturas. O mundo está numa casca de ovo. O mundo está igual a uma casa velha. Foram lá, rebentaram os pilares, as colunas, já ela cai. Porque ela não tem coluna, pilar para sustentar. Assim está o mundo. Destruído, tiraram o ferro, o metal, o ouro, a prata, tiraram tudo. E está essa casca chamada mundo, presta a se autodestruir, desmoronar. Para a guerra. E a indústria, até estar quase pronta. Bem, nunca tivemos um terremoto até outro dia aqui. Nesta tarde do país, nessa parte do país. O outro dia, foi outro dia aqui, veja você, São Luís e por ali embaixo, ela está ficando muito fraca. Eles têm extraído tudo dela, vê? A mulher está fraca, principalmente quando ela dá luz e ela amamenta o seu filho no seu seio. Cada gota de leite que é sugado dela são vitaminas tiradas do seu corpo. E ela vai morrendo. Os trabalhos, os afazeres, ela vai morrendo aos poucos. Até chegar uma hora que não aguenta mais. Sua política está tão poluída. Sua política está tão poluída. E nós ainda levantamos aí, queremos que o político venha consertar, trazer moralidade para a terra, trazer moralidade para a família, trazer todas as coisas de volta para o seu lugar. E o indivíduo é um vigarista. Em nome de Deus, levando as pessoas para o buraco. Que dificilmente há um honesto entre eles. Veja, seu sistema, sua moral está tão baixa que nem existe mais. Isto é tudo, veja. Claro, sua religião está cancerosa. Sim, Senhor. Sua religião está cancerosa.
E eles estão tentando salvar o mundo através da religião. A religião tornou-se um câncer. Hoje só se vê zombaria, crítica, blasfema contra a religião. Por quê? Porque os seus líderes jogaram ela nessa situação. Hoje não se pode mais falar de Jesus, falar do Evangelho para as pessoas, que eles já vêem tanta coisa, tanta imundícia feita por evangélico, por crente, na internet, na televisão, no jornal, no site, que hoje você falar de Jesus para eles, eles nem creem mais. Eles misturam todo mundo e jogam no mesmo balaio. Acham que todo mundo é igual. É hora do sexto selo. É hora do sexto selo. Logo estará se abrindo. E quando acontecer, ó que coisa, isto termina. A noiva já terá ido. Ela se foi. No sexto selo, a noiva já não está mais na terra. A noiva já foi embora. O sexto selo é tribulação. E a noiva não passará pela tribulação. Quando cair a tribulação na terra, a noiva já não está mais aqui. A noiva não vai ver a última bomba sendo lançada. Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Nada, nada disso. A rainha já se foi. A rainha já se foi tomar o seu lugar. Ela se casou agora com o rei. Enquanto isto está acontecendo, e o remanescente de Israel está selado e pronto para partir. E então a natureza se vai com o tempo. Remanescente. Quem é esse remanescente? São os frutos da lavoura de Jacó. São 144 mil. Não é à toa que João diz, você que se diz Israel e não são, mas são sinagoga de Satanás. Porque fora dos 144 mil, são tudo buchas de canhão. É uma podridão só. Uma Morena disse assim, que quando Deus visitou Elias lá na caverna, e ele pergunta para Elias, o que faz aí, Elias? Mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. Aí Deus disse para ele, não rapaz, você está enganado, ainda tem mais 7 mil para com você. O irmão Branham disse, aqueles 7 mil era os 144 mil. Fazia parte dos 144 mil, não é a noiva como muitos pregadores aplicam. Aí você vai entender. Porque Elias era judeu e veio pregar para os judeus. A mensagem de Elias não era para a noiva. Mas a noiva, o eleito, saía do ministério de Elias, que era Eliseu. Observe o último verso do sexto selo, aberto. Aqueles que riram da pregação da palavra vindicada de Deus, do Deus vivo, quando aqueles profetas
que se colocaram ali e realizaram milagres, escurecendo o sol e tudo mais, e através de toda a era, veja, eles clamarão para que as rochas e as montanhas os esconda, veja, para os esconder da presença da qual eles haviam criticado. Porque eles viram ele vindo. Esconda-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Vê? Eles tinham rido da palavra. E aqui estava a palavra encarnada. E eles criticaram dela, riram deles e zombaram deles. E a palavra é a palavra encarnada. E a palavra encarnada desceu. A palavra encarnada desceu. O irmão Braga nos fala na mensagem. Deixa aqui, vamos ver aqui. Eu estou sempre citando a mensagem, porque eu sei que tem muita gente que crê na mensagem, que acompanha a nossa programação. Na mensagem, mas no princípio não foi assim, no parágrafo 100. Muitos pregadores fazem aplicação do anjo comendo com Abraão, Elohim comendo com Abraão, como se Abraão fosse a noiva. Mombrana disse não. Mombrana disse: Abraão representa o Pentecostes. E a noiva é a semente original que saiu de Pentecostes. A noiva representa Rebeca, casando com Eliezer, que saiu de Abraão, casando com Eliezer, que saiu do Pentecostes. Da onde saiu o nosso Eliezer? Saiu do Pentecostes. Porque Deus enviou o irmão Brana para os pentecostais. Eles não quiseram, eles rejeitou. Aí ele foi buscar uma Rebeca. Então, Abraão não representa a noiva, Abraão representa os pentecostes, os pentecostais. Isaac representando a Cristo, que é o filho da promessa. Rebeca nos representando, que é a esposa de Isaac. Mas Isaac e Rebeca não estava lá com Abraão o dia que ele comeu carne com os anjos. Eles vieram depois. A noiva não estava lá o dia que Deus desceu, e Elohim desceu e comeu carne com Abraão, que é os pentecostais. Ela veio depois. Isso aqui é tremendo. Isso aqui somos nós. Nós não estamos comendo carne com Abraão, carne do novilho com Abraão. Lá foram os pentecostais, que tiveram a sua grande fartura. Mas ele prometeu a eles um filho, que viria hoje, nos nossos dias, que era o Isaac. Quando o Isaac nasce,
Abraão já estava no fim da vida, já tinha comido a carne com Elohim, já tinha sido mudado, transformado. Aí é que veio o Isaac. Depois que nosso pai Abraão, os pentecostais, comeram carne com Elohim, foi que nós viemos. Rebeca não comeu carne com Elohim. Isaac não comeu carne com Elohim. Rebeca não tomou leite da novilha com Elohim. Isaac não tomou leite da vaca com Elohim. É muito mistério. Quando Elohim discerniu os pensamentos da velha Sara, aquela velha Sara representa a igreja pentecostal. Não foi os pensamentos, as intenções de Rebeca, o segredo do coração de Rebeca, que Elohim veio e discerniu. Não. O discernimento de espírito e segredo de corações que aconteceu no ministério do Mombrana foi na segunda puxada. Na segunda puxada. E na segunda puxada estava Abraão e Sara. Mudança de nome. Sarai para Sara, Abrão para Abraão. Tudo no contexto. Na terceira puxada eles são transformados e um filho vem. Na terceira puxada, a nossa velha mãe Sara e nosso velho Abraão teve um filho. E esse filho é Cristo. E houve um tempo para esse filho crescer, se tornar homem e ter a necessidade de se casar. Aí Abraão chega para o seu servo e fala: vai buscar uma filha, vai buscar uma esposa para meu filho. O Eliezer sai e vai buscar uma esposa para o filho dele, Isaac. Aí ele traz a Rebeca, que somos nós, que casamos com Isaac, filho de Abraão e de Sara. A Bíblia é um mistério. Por isso Apocalipse 10:7 revela os mistérios. E se nós não tivermos atentos, se nós não prestarmos bem atenção, nós misturamos todas as coisas e perdemos a ponta da linha. Aí vamos ficar toda hora enfiando a agulha. Puxa a linha, escapa, enfia de novo, escapa. Se você estiver ruim das vistas, você não, vai chegar uma hora que você não consegue nem enfiar a linha mais na agulha. Deus abençoe, shalom a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos sempre aqui, procurando ajudar. Ajudando a nós e procurando ajudar aqueles que querem ser ajudados. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe irmã Francisca Pinheiro. E Deus abençoe a todos vocês que estão sempre conosco nas nossas programações, debaixo da graça, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo dê sempre a todos vocês saúde, paz, alegria, e que todos sejam reconhecidos diante de Deus como filhos e filhas de Deus. Deus abençoe meu amigo João Ramos aí, Claro de São Paulo. Deus abençoe a todos vocês, irmã Francisca Pinheiro, pastor Francisco lá em Porto Ferreira, irmão João Filho lá em Guararema, São Paulo, irmão Ivanei
de Vasco, meu amigo, né? Trabalhamos juntos, Rio Claro, São Paulo, trabalhamos juntos lá na TIG. Deus abençoe, Ivaneide, você, sua família, todo o seu povo. Deus abençoe a todos vocês, na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação.